Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, aquela resenha em que todo mundo pode falar, participar, se informar, se emocionar, curtir, beleza? E, principalmente, geral deve se inscrever no canal. Você já tá inscrito? Já tá inscrita? Por que não? Pô, dá essa moral pra gente, nós somos 21 mil amigos lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Somos 21 inscritos, 21 mil inscritos. Então, conto com a presença de vocês, conto com a parceria de vocês, conto com o carinho de vocês para a gente crescer cada vez mais esse número e trazer aqui convidados que vão te trazer informações, que vão trazer conhecimento, que vão trazer, de repente, um momento de distração para o seu dia. Maravilha? Já está no YouTube? Já está? Pronto. Agora já está no Instagram? Não tá? Então vamos lá. @geral.pod no Instagram. Vai lá. Manda mensagem pra gente, manda comentários, não manda nudes não, nudes se você quiser mandar, manda pro Matheus, Mandarini93, pode mandar pro Matheus que ele aceita nudes. Eu não aceito porque estamos na semana do Dia dos Namorados, então, Fabrícia, meu coração é teu. Todos os programas dessa semana eu tô começando mandando uma mensagem pra Fabrícia, porque eu tô durinho, não tenho dinheiro pra comprar presente e o que vale é o carinho, o que vale é a lembrança. Então, Fabrícia, meu beijo pra você. A gente está recebendo hoje, a gente já teve alguns contatos, alguns conteúdos aqui de segmentos em que cada vez mais, quanto mais a gente fala, mais aparecem dúvidas. É impressionante. E o segmento automotivo parece que é um buraco sem fundo. Quanto mais a gente fala, os conteúdos vão viralizando e aí a gente recebe muitas dúvidas, a gente recebe muitas perguntas, sempre perguntas novas. Eu fico impressionado com a quantidade de temas que a gente pode, num momento aqui de uma horinha de papo, pode trazer, pode levar para vocês a quantidade de dicas, principalmente, porque a gente tem que ter, na nossa base, a gente tem que ter aqui no nosso espaço, a consciência da importância que tem o seu dia, que tem o seu tempo. Então, em vez de você ficar perdendo uma hora em baboseira, não, você vai sair daqui, se você sair com dúvidas, é só ir lá no comentário, ou no nosso, ou no dele, que eu vou deixar o arroba deles lá, e vai lá e pergunta. Porque é muito importante, que é um serviço, é um mercado, é um segmento que reflete na vida de todo mundo, que é o segmento automotivo. Eu tô aqui com Glauco Vargas, da G4 Veículos. Prazer te receber, irmão. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite aí. E você, primeiro fala da tua trajetória da G4. A G4 hoje é uma empresa de venda de automóveis de repasse, é isso? Me explica bem. Isso. A G4 ela foi criada para poder atender esse nicho, o nicho do repasse automotivo. Existem vários nichos no ramo automotivo, no mercado de automóveis, mas ela foi criada essencialmente com esse fundamento, para poder participar do repasse. O que é o repasse? Isso aí. O repasse são carros que as concessionárias e alguns lojistas não querem absorver no seu estoque e, obviamente, repassam para o mercado e informam para outros lojistas. Qual é a característica desses carros? Ou são carros que têm uma quilometragem um pouco mais alta, ou são carros que às vezes não servem para a filosofia de trabalho daquela concessionária, daquele grupo. Tem concessionários hoje que só trabalham com carro da marca, da própria marca deles. Aí entra um carro de uma outra marca, ele não fica com aquele carro repasse. E outros são concessionários que fazem giro desse dinheiro, desse ativo que está entrando. Então, o mote principal de uma concessionária hoje é vender carro zero. Uhum. Entra o carro usado ele empata o capital. Você está ali com o capital empatado. Sim. Então tem concessionários que têm fôlego, tem grupos que têm fôlego para poder ter aquele capital empatado e outros não têm. Aí eles repassam. Aí eles repassam o carro, procuram empresas especializadas como a minha para poder repassar esses carros para outros lojistas. Entendeu? Então, na prática, você é um revendedor somente para pessoa jurídica. Para pessoa jurídica. O mercado B2B, só para business, só pessoa jurídica. E aí mas aí como é que você chega a ter essa ideia? Porque, vamos lá, a gente tem o que a gente pensa, quando a gente se conheceu, você falou que trabalhava com venda de carro, Uhum. Automaticamente você vai perguntar o quê? O cara tem uma loja, a gente tem aqui no Rio, a gente está falando do Rio, a gente tem alguns pontos no Rio onde são polos de venda de carro, o cara tem uma loja lá e o cara... Você já foi esse cara? Já, o que acontece? Eu trabalho no mercado de automóveis tem 30 anos. Caraca. Eu comecei em 94. Minha história é muito, muito engraçada. Fala aí. Eu comecei em 1994, no dia seguinte, no dia 2 de maio de 94, a morte do Ayrton. Dia 1º, pô. Ele morreu no dia 1º, no domingo. Eu comecei no dia 2. Começou no dia bom, maneiro. No dia 2.
Mais ou menos. Primeiro que o Ayrton era, assim como de todo mundo, era meu herói, né? Meu ídolo. Principalmente para negócio de carro. Carro. E meu sonho era começar a trabalhar com automóvel. Pô, eu tava realizando um sonho, chateado com o que tinha acontecido, mas entendi aquilo como um propósito que eu tinha que seguir. Então eu comecei como vendedor de concessionária, fui trabalhando, fui galgando patamares, e aí eu tenho uma passagem muito legal, porque isso serve até de incentivo para a galera que está começando, que quer começar com automóvel. Eu comecei em 1994 trabalhando como vendedor. De 94 a 98 eu fiquei nessa mesma função. Em 98 meu filho nasceu. E aí eu precisava ganhar mais dinheiro, precisava aprender mais para poder crescer na carreira. Mas eu via outras pessoas mais competentes do que eu, melhores do que eu, que estavam ali encaminhados para poder crescer, para poder ser um supervisor, ser um gerente, crescer dentro da concessionária. E aí eu entrei num grupo que na época era muito forte, não digo nem do Rio, do Brasil inteiro, que era o grupo SHC do Sérgio Habib. Ele tinha Citroën, tinha concessionária, ele chegou a ter acho que 56 concessionárias no Brasil inteiro. E aí eu fui trabalhar, né, nesse grupo e eu fiquei assim, abismado como era. Eu entrei para um outro mundo, parece que eu atravessei um portal, era um outro mundo. A Citroën vendia muito, era glamour, era tudo lindo, maravilhoso. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero seguir nesse mercado. Só que aí, a gente lá, engraçado, nessa empresa, eram 3 vendedores dividindo a mesa. E os outros 2 vendedores eram muito mais experientes do que eu. E eu falava assim, poxa, eu quero ser igual ao meu gerente, eu quero ser igual aquele diretor ali, eu quero chegar ali. Eu tinha referência, eu sabia onde eu queria chegar. Só tinha que entender como eu ia fazer para poder chegar lá. E aí eu olhei e falei, poxa, mas o fulano de tal já está mais tempo na empresa do que eu, é mais competente do que eu, tem mais bagagem do que eu. Já, se aparecer uma vaga... É dele. O outro aqui do lado é a mesma coisa. Eu falei, poxa, não vou desistir. Aí eu comecei a estudar caminhos que eu pudesse chegar no meu objetivo. Naquela época, o mercado de seminovos não existia. O mercado de seminovos era uma coisa que acontecia porque existia o carro zero. Tinha que entrar usado, então era uma coisa que andava normalmente. Não precisava de fôlego, nem de nenhum tipo de profissional especializado. Sim. Tudo era focado no carro zero. Estou falando de 1998. Tudo era focado no carro zero. E aí eu falei, bom, é lá que eu vou. E eu comecei a estudar e comecei a ver como era esse mercado de automóveis, a avaliação. Cheguei para o gerente, na época tinha um gerente de seminovos lá que avaliava os carros. Falei, poxa, me dá uma ajuda aí, posso ver como é que você avalia o carro? Aí, não, me acompanha. Essa porta tá pintada, esse paralama tá pintado. Eu falei, pô, mas como? Para mim tá na mesma cor. Não, por causa disso. E aí começou a me dar algumas nuances, alguns toques, eu comecei a olhar. E isso, engraçado, Rodrigo, que eu tô falando isso, foi um período de 3 meses que eu tava dentro dessa empresa. Já mostrou uma insatisfação, uma falta, querer sair da zona de conforto. Isso, uma proatividade. Eu falo muito, eu bato muito nessa palavra. Eu fui muito proativo nesse sentido. E aí eu comecei a acompanhá-lo em todas as avaliações. Ia lá, olhava, acompanhava e tinha que vender também para poder atingir meus objetivos. E aí, como eu era um cara que tinha muito relacionamento, tinha um relacionamento muito bom com a minha equipe, com a equipe toda de vendedores ali, os próprios colegas já me procuravam, pô, Glauco, olha esse carro aqui pra mim. Olha esse carro aqui pra mim. Aí eu ia lá, olhava, chegava pro gerente e falava, ó, olhei esse carro aqui, é isso, tem que fazer. Quanto é que você paga? Porque até então não dominava quanto tinha que pagar. Quanto você paga no carro? Eu pago tanto. Aí voltava lá, enfim, eu fiquei tipo com um elo entre os vendedores e esse gerente. Mas já fazendo já com essa intenção. Já olhando, mas... Tô aprendendo tipo aqui. Assim, se o caminho para ser gerente de novos era 2 anos, ali eu falei, pô, pelo menos 1 ano eu vou conseguir chegar ali. Mas é isso que eu quero. E eu comecei a gostar daquilo. E aí eu lembro que com 3 para 4 meses, existia um diretor, que esse cara foi minha referência no começo de automóvel, chama Sérgio Tarenberg, até se ele estiver assistindo, um abraço para ele. E as pessoas tinham um pânico dele, tinham um pavor, porque ele é um cara muito sisudo, mas era um cara que eu olhava pra ele e falava assim, cara, eu escutava tudo que ele falava com atenção, aquele cara que era referência, aquilo que você falou. E um dia ele me chama na sala dele, aí fala assim, Glauco, eu tô sabendo que você tá avaliando os carros da empresa, eu não sabia o que falar, né? Comecei a me tremer, falei, não, seu Sérgio, calma aí, não é bem assim. Ele falou, ó, tô sabendo disso, ele já me falou o que você tá fazendo, então vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã você não vende nada, eu vou te treinar, que a gente vai abrir uma loja em Botafogo e você vai ser o supervisor de seminovos lá. Caraca. E o engraçado que ali foi a primeira vez que eu comecei a entender como funcionava o mundo corporativo. Tem poucos que te ajudam, a maioria te atrapalha. E a grande maioria que te atrapalha, ela não é velada, ela é velada, ela não diz bota a cara. Não bota a cara.
Quando eu entrei na sala dele, já era. Você mandado embora, fez merda, aconteceu alguma coisa. Quando eu saí como supervisor, mas como é que esse cara que chegou ontem aqui virou supervisor? Justamente o que eu estava fazendo que ninguém queria fazer. Eu vivi, você está falando disso, eu estou me enxergando, porque eu vivia exatamente a cena que você viveu. Você estava falando, eu estava lembrando dessa mesma cena. Eu trabalhava num jornal também, e aí eu era repórter, e aí eu entro numa salinha para falar com os donos do jornal, e aí na época era o MSN. E aí o MSN começa a pipocar, depois que eu vi, né, depois que eu saí da salinha, porque eu entrei e falei assim, vou ser demitido. Eu tinha uns problemas lá com alguns outros repórteres da outra equipe. Aí eu falei, vou ser demitido. Eu entrei lá, o cara falou assim pra mim, olha, você é muito Flamengo, gosto do seu trabalho, você é meio brabo e tal, mas eu gosto do seu trabalho. A gente tem um jornal aqui, voltado pra torcida do Flamengo, e você vai ser o cara que vai editar esse jornal, vai ser o chefe desse jornal. Eu era um repórter normal e saí da sala chefe da parada. E o meu foi pior, o meu falou assim, você não pode falar com ninguém, porque esse é um projeto secreto, a gente vai ter que botar o jornal pra ir pras bancas em 15 dias. Mas nessa primeira semana você não pode falar com ninguém, nada. Aí perguntar o que eu queria, enfim. Quando eu saí, aí o MSN pipocando, aí quando eu falei, aí todo mundo rodou, saiu, passaralho, eu falei assim, não. O que aconteceu? Eu falei, não posso falar. Aí começaram as especulações, aí começa, aí as pessoas te olham diferente, ele baba ovo, aí o cara que é teu amigo fala assim, se tem uma coisa que o cara não faz, é baba ovo. Aí outro cara fala assim, por que ele, não eu? E aí, o que é pior de tudo, que aí quem você considera ali naquele momento, que até então era mais um igual a você, que deveria ser o cara que ficou feliz, uns simplesmente perdi amigos ali naquele momento. Eu também. Nessa sala que você entrou, eu saí eu sem também. amigos. Eu entrei ali achando que eu ia ser demitido, eu com um filho pequeno, falei, eu fiz alguma coisa, ele não gostou de eu estar avaliando o carro. Entrei e entendi o que ele viu. Ele viu e ele falou assim, Glauco, eu gosto muito de gente... A proatividade é uma palavra que vem muito comigo. Ele falou, eu gosto muito de gente proativa. E eu vou apostar em você. Olha isso. Eu saí dali em êxtase, tipo assim, caramba, o que eu achava que ia levar 1 ano, levou 3 meses. E para uma coisa que eu não tô dominando ainda, eu tô começando. Acima da expectativa. E uma outra pessoa que tá ali fora olhou para mim e falou assim, não, vou acreditar nele. Isso aí. Eu falei, então é aqui que eu vou. Eu já estava realizado em trabalhar com automóvel. Eu falei, é aqui que eu vou. E eu comecei. Aí perdi muita gente. Não é possível, esse cara acabou de entrar agora. Deve ser puxar saco, fez alguma peixe coisa. De alguém. Peixe de alguém. E aí eu fui para essa outra loja. E aí, nessa empresa, eu comecei, fui um vendedor, supervisor, gerente de vendas e fui gerente comercial e depois gerente regional. Maneiro. Fui gerente regional mais novo do Brasil. Então, e eu falava pro Sérgio, assim, valeu a aposta, tá vendo? Tudo. Aí depois a empresa passou por algumas mudanças e eu acabei saindo. Então, eu comecei a minha vida profissional em 1994. E de lá para cá, trabalhei em grandes grupos de concessionários aqui no Rio, fora do Rio. Então, fazendo todo esse trabalho, mas sempre voltado para o seminovo. E aí, qual foi o grande... Ponto de virada. O ponto de virada foi a pandemia. A pandemia foi o ponto de virada, porque todo mundo que trabalha com seminovo, principalmente quem tem loja, quem é vendedor, quem é gerente, o grande sonho é o seguinte, vou ganhar dinheiro, vou montar minha loja. Eu nunca tive essa pretensão de montar minha loja de automóvel, nunca tive. Por quê? Porque eu queria, na minha cabeça, ser um executivo, ser um diretor. Eu queria chegar lá em cima, eu olhava aquele cara, eu olhava o Sérgio lá atrás, falei, eu quero ser aquele cara. E eu vou fazer de tudo para chegar lá. Vou aprender, vou estudar, tudo que eu fiz, os cursos, eu fiz voltado para isso. Eu falei, eu quero chegar lá. Eu não quero ser um empresário, eu quero ser um executivo. Só que aí, quando eu chegava no patamar, que eu tava subindo os degraus, tava lá, subindo. Quando eu chegava lá em cima e vi o mercado corporativo, alguém via ou eu tava muito imaturo para aquele momento, ou eu sofria a famosa rasteira, né? Que acontece muito isso. O tempo inteiro. E aí eu começava tudo de novo, aí vinha, começava tudo de novo. Aí quando chegou na pandemia, eu estava trabalhando num grande grupo aqui no Rio, eu já era gerente geral de seminovos do grupo inteiro, tomava conta de 11 lojas, enfim. Só que o departamento de seminovos não era... não era, eles não olhavam com aquela importância que eu queria que eles olhassem. Eu sempre dava resultado. Só para você ter ideia, quando eu entrei nesse grupo, eles estavam há 5 anos com prejuízo no departamento de seminovos. Em 6 meses eu equalizei as contas.
Com 8 meses a gente começou a dar lucro. Eu fiquei lá 4 anos. Com 8 meses a gente começou a dar lucro. Mas o que é ter prejuízo e como é que se equaliza um prejuízo? É vendendo? É, vender e sabendo comprar. É vendendo e sabendo comprar. Tá. O principal, vender, você vende qualquer coisa, desde que você tenha um preço razoável, o preço que o mercado absorva. O grande problema, a grande magia do seminovo é na compra. É você saber comprar, é saber avaliar um carro, é saber ver se aquele carro tem liquidez, se não tem. Então, poder entender o mercado, porque o mercado do Rio de Janeiro é diferente do mercado de São Paulo, que é diferente do Sul, que é diferente do Nordeste. Enfim, você tem que entender esse mercado inteiro. Até dentro do Rio também tem diferenças? Tem nuances bem diferentes. No interior do Rio, por exemplo, a parte sul do Rio de Janeiro, ele trabalha com valor, a parte norte trabalha com outro, que é mais perto do Espírito Santo, enfim. Então, a gente precisava entender isso e equalizar. E aí, o que eu falava, o maior lucro e o menor prejuízo é sempre o primeiro. Pagou errado? Acontece, faz parte do negócio. Realiza o prejuízo. Teve uma proposta no carro, deu lucro? Faz. Não fica esperando, às vezes, apurar 10, 20, 30% a mais, porque você tem que fazer o negócio girar. E a concessionária é um negócio muito dinâmico. Você fechou um mês, bateu o objetivo, 15 minutos de palma, daqui a pouco começou o outro mês. Então, a gente estava sempre naquela rotina, né? Fazendo aquela engrenagem girar. E aí, equalizamos o estoque e começamos a fazer o negócio andar. Veio a pandemia. A gente não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que ia acontecer. Fecha, não fecha, fica quanto tempo parado? Vai uma semana, 10 dias, 15, um mês. Aí bate o desespero. Bate o desespero. E qual era o único ativo que a concessionária tinha para poder fazer dinheiro? Para pagar as contas, pagar aluguel, pagar folha salarial? Era o seminovo. Vendeu o carro seminovo. Era o seminovo. Vender para quem? Para o revendedor, para o lojista. Porque o lojista tinha o dinheiro e aí virou aquela situação da oferta e da demanda. Eu não estou vendendo, minha loja está fechada, mas eu quero comprar, eu compro um pouco mais barato o carro e aí boto ele no meu estoque. Quando isso acabar, eu vendo e ganho dinheiro. E aí todos os concessionários, a maioria dos grandes grupos, começaram a se desfazer dos carros seminovos para poder honrar com todas as outras despesas que eles tinham inerentes ao negócio. E aí foi quando o meu departamento o departamento de seminovos começou a ter uma importância maior, porque a gente começou a pontuar isso e viu que em determinado momento, 60% das despesas do grupo inteiro eram pagas pelo departamento de seminovos. Então, o meu próprio dealer na época falou assim, olha a importância. E aí, qual foi o primeiro momento? Vende os carros. Tá, e depois começou o consumo. Lembra que na pandemia começou a vender pessoal em casa, vou comprar isso, começou um consumo desenfreado, sumiu o carro seminovo do mercado, não tinha. Aí a gente começou um outro processo, que era ir atrás do seminovo para poder revender. Como eu não tinha concessionária aberta a pleno vapor e ela não estava vendendo o que vendia antes da pandemia, então, consequentemente, não entrava o que teria que entrar. Eu tinha que ir fora. Aí foi quando eu fui para fora visitar as locadoras, visitar outras empresas que não tinham o fôlego que a gente tinha, financeiro. Você tem carro usado, preciso vender. Então, eu compro, vou botar aqui e vou vender. Porque antes vocês eram muito passivos. Sim, porque o carro usado ele só entrava por uma única porta, que era a troca do zero. Vocês precisaram ir pra calçada, ou da troca do seminovo. Entendi. Entendeu? Então todo mundo precisou ir pra rua. Mas todo mundo precisou ir pra rua. Mas os concorrentes... Foram também. Todo mundo se deu bem nisso? Quem deu esse primeiro passo se deu bem. Entendi. Se deu bem. Entendeu? E a gente começou a ver, o negócio começou a girar, começou a vender. E aí, a pandemia foi uma situação que foi muito ruim, mas quem perdurou, quem continuou nos seus empregos foi reconhecido por isso, porque foram pessoas chaves. A gente lá teve que fazer alguns cortes e tudo, mas as pessoas que ficaram foram importantíssimas para a gente poder dar a virada. O mercado voltou completamente diferente do que era. Sim, o mundo, né? O mundo, né? Mas a gente conseguiu equalizar e conseguiu ganhar um respiro. E aí, dentro da pandemia, eu como lidava muito com o revendedor, com o lojista, nesse primeiro momento de vender os carros, eu vi algumas dores desses revendedores, que falavam assim, poxa, eu não sou muito bem atendido dentro de uma concessionária, quando eu chego numa concessionária, eles não me atendem direito, quando tem um problema para resolver, não resolve. Já ouvi muito, e eu ouvia isso em outros grupos de concessionárias, e eu vi em outros lugares que eu trabalhei, do tipo que o revendedor é um mal necessário. Aí eu olhava e falava assim, pô, não pode ser um mal necessário, porque ele é um cliente como outro qualquer. E às vezes a venda para um lojista é mais sadia até que a venda para um cliente final, porque você não tem pós-venda. Você não tem ele voltando lá para poder reclamar de um barulho no carro, não tem nada disso. Nunca tem? Nunca tem. Mesmo se vendendo um produto ruim? Não tem. Ele sabe, ele compra sabendo.
o intuito da venda para o repasse, da venda para o revendedor é esse. Você, como a gente fala no nosso jargão, a gente canta o carro como o carro é. Ó, o carro já bateu, o carro é isso, o carro é aquilo, não sei o quê. Entendi. E ele compra sabendo, com a margem embutida para ele poder ter o lucro dele. Eu já sei o passado da mulher, não vem falar que você é o segundo. É isso aí, você sabe de tudo. E aí eu comecei a ter contato direto com esses revendedores, porque eles eram o meu dinheiro, era o que eu tinha que captar para dentro da empresa. Tua carteira de cliente. Minha carteira não é eles. E eu botei uma equipe para trabalhar comigo para dar atenção para essa galera. E eles ficavam assim, poxa, mas ninguém nunca me atendeu assim, cara com educação. Eu falei, mas é o mínimo que eu podia fazer. Eu falei, opa, peraí. Tem um negócio aí. Tem um negocinho aí. Deixa eu entender isso. Aí eu comecei a formatar em paralelo onde eu estava. Comecei a formatar, falei, pô, se eu fizer isso... Aí como foi de formiguinha, processo de formiguinha. A empresa que eu estava, o grupo que eu estava, passou por uma reestruturação, que os herdeiros, né, começaram a assumir. Eu até treinei um dos herdeiros para poder ficar no meu lugar. Foi tudo bem transacionado na época. E aí eu falei, pô, tá na hora. É hora de eu fazer. Aí eu comecei a conversar com um lojista. Falei, vem cá, se eu montar uma loja assim, uma empresa assim, poxa, Glauco, faz. Você tem nome, a gente já te conhece, faz. E graças a Deus eu construí uma carreira muito boa dentro desse mercado, muito ilibada dentro desse mercado. Então eu falei, vai ser agora. É agora. Aí comecei, eu botei o negócio para girar e a coisa foi tracionando, foi andando. Não, calma, ninguém bota o negócio para... Não foi assim, calma. Botei o negócio para girar, não. Você sair do mercado que você estava há quanto tempo? 20 anos quase. 28 anos mais ou menos. A G4 tem 2 anos agora. Porra, você sair... Ninguém sai assim, é uma coragem da porra. Aí é que tá. A minha maior trava não foi sair da CLT, não foi sair da empresa para montar minha empresa, foi sair de uma segurança que eu tinha da CLT para mergulhar no abismo. Eu tenho que fazer hoje, amanhã, depois... Aí foi o que eu te falei. Na pandemia, eu comecei a botar a empresa em prática, o negócio em prática. Olhar exatamente, fazer um plano de negócio para entender como é que eu ia me jogar no mercado. Tá. O que me levou mais tempo, me levou 1 ano para eu poder sair, foi exatamente mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Isso foi o mais difícil. E aquilo eu fui fazendo um processo de formiguinha, para poder entender, falar assim, não, eu sou capaz de fazer o negócio girar. E aí eu lembro muito, eu estudo muito, vejo muitas pessoas em podcast conversando, e eu peguei como uma passagem do Thiago da Tecar, não sei se você já ouviu falar. Ele é um lojista em São Paulo, enfim, famosíssimo, um cara muito bem relacionado, tem ainda um sucesso muito grande pela frente. E ele falou que da primeira vez que ele saiu da onde ele estava para onde ele foi, para se aventurar como empresário e tudo, ele fez 3, 4, 5 vezes mais do que ele ganhava. Ele falou, caramba, Por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz antes? E aí, eu tenho que dar um mérito também para minha esposa, um beijo, Yasmin, de Semana dos Namorados. Isso aí. Que me ajudou muito, falou assim, faz, você é capaz. Isso é fundamental. Faz. E aí eu falei, mas se não tem como não dar, faz. E aí eu comecei a fazer e aí a coisa engrenou, isso que eu te falo, engrenou e tracionou de uma maneira que agora, graças a Deus, a gente está colhendo os frutos legais, está crescendo, o negócio está crescendo, a gente está expandindo, estamos com um galpão agora, mudamos de uma salinha para um galpão para poder atender essa demanda. Enfim, o negócio girou, tá bem legal. E aí, a G4 nasce com você, com sócios? Não, com 100% eu. 100% você. 100%. Eu sou barba, cabelo e bigode lá. É G4 por quê? G é inicial do meu nome, lógico, igual. E meus 4 filhos. Eu tenho 4 filhos. Que maneiro. Vitor, Rafaela, Vitória e a Laurinha, agora que vai fazer 2 anos. Então não tem como dar errado. Não tem como. Isso também é importantíssimo. É a motivação que eu tenho para sair de casa. É minha família, e minha mulher e o meu negócio. É a minha motivação que eu tenho que falar assim, pô, tem que dar certo, tem que dar, não tem como. Não existe. Lógico, problema acontece, a gente administra. Eu falo que eu não crio problema. É isso que eu falo sempre para meus clientes, às vezes assim, cara, eu não crio problema. Eu administro problema que os outros criam. Eu não crio. Se você não quiser comprar comigo, não tiver confiança, não precisa. Eu vendi um carro mês passado para um lojista de Santa Catarina que me conheceu pelo Instagram. Aí começamos a conversar, pô, Glauco, eu não te conheço, não sei o quê. Pô, tem que botar o dinheiro na frente para receber o carro. Eu falei, irmão, se você não tiver a vontade... Não faz. Eu não vou te forçar nada, não faz. Mas é assim, ó, eu vendo para esse. E como eu já estou no mercado há muito tempo, eu cheguei para ele e falei assim,
Quem você conhece aí da tua área de lojista? Eu conheço fulano. Pergunta se já fez algum negócio comigo nessas empresas, ou pergunta se já fez algum negócio pela G4. Pega a referência. Não precisa fazer um primeiro negócio agora comigo. E aí ele pegou a referência, fez o negócio. Isso é muito importante. No caso, até a gente estar aqui, isso é muito importante, porque eu sempre, cada vez mais eu escuto falar isso, que todo CNPJ tem um CPF por trás. Com certeza. E é muito importante pro empresário, pro empreendedor, pro profissional, ele mostrar pro público que ele não tem nenhum problema de mostrar a cara. Porque o empresário que se garante, o empresário que é correto, ele vai botar a cara aqui e daqui a pouco a gente vai fazer um podcast e você vai em outro lugar, e aí você vai criar conteúdo, e aí teus cortes vão viralizar. E aí o cara que você deu uma volta, ou ele vai lembrar do nome da tua empresa, Sim. ou da tua cara. Exatamente. E aí, e aí você tem 4 filhos. E no dia seguinte do podcast onde você sai e você é um tremendo de um vagabundo, de um 71, se você for isso, vai gerar, o cara vai lembrar daquele golpe que ele levou. Exatamente. E aí, isso de alguma forma, isso vai chegar uma hora na escola do teu filho, cara. Eu falo sempre isso, eu não posso errar, eu não posso fazer uma bobagem, porque eu não tenho essa índole, mas mesmo que eu tivesse a índole da necessidade, eu não posso envergonhar o meu filho na escola. Ele não pode, os amiguinhos dele não podem ver no Fantástico. Ó, teu pai ontem no Fantástico lá cobrindo a cara. Imagina eu, gordo, com a blusa na cara assim, com o maior barrigão aparecendo. Ia ser ridículo pra caramba pro meu filho. É muito mais fácil hoje em dia, na atualidade, você viralizar pela coisa ruim do que pela coisa boa. Exatamente. É muito mais fácil. Então é difícil você conseguir se portar no mercado hoje, qualquer ele que seja, de maneira ilibada. Cara, as dificuldades vêm todo dia. Todo dia você tem seja ela governamental com relação ao imposto, isso, aquilo, seja do teu negócio do dia a dia, sempre você tem um problema que você fala assim, caramba, será que vale a pena eu continuar? Mas vale a pena, cara. E no teu negócio, especificamente, primeiro que é uma coisa que envolve sonhos, porque você trata o carro como um produto, né? Sim. Você trata o carro da mesma forma que eu trato aqui o podcast, né? Sobre um podcast. Uhum. Só que você, na ponta, grande parte dos teus clientes da ponta, que na verdade é o cliente do teu cliente, você está lidando com sonhos. Sim. É muitas vezes o único objeto, o único bem que aquela família vai ter. Hoje, então, que a gente tem carro de aplicativo, hoje você está vendendo uma empresa pro cara. É o negócio dele. Exatamente. O cara é mandado embora hoje do trabalho, ele vai, bota um dinheirinho lá e compra um carro para fazer carro de aplicativo. Exatamente. Então, quando você coloca isso tudo no balaio ali e você acaba desaguando naquele cara final, isso é uma percepção que vocês precisam ter e que aí eu acho que é o que diferencia o empresário sério do pilantra, porque você trabalha num segmento em que é preciso ter muito cuidado. Sim. Todo dia a gente tem que ter muito cuidado. Como ter esse cuidado? Porque hoje a internet hoje é uma fábrica de golpes. A internet é o celular. Nossa, muita coisa. Vocês passam por isso? Passo. Eu costumo falar o seguinte, o golpe tem que sempre ter as duas pontas. A pessoa querendo levar vantagem e a outra que quer comprar a vantagem. Se não tivesse do outro lado a pessoa que quer comprar a vantagem, o malandro não existiria. Exatamente. Essa é a grande realidade. Você quer ser mais malandro que o malandro. Ser mais malandro que o malandro. Isso aí. Você não pode hoje, você tem um produto, um automóvel que vale 50 mil reais, que o preço do mercado é 50 mil, o cara anunciou por 35 você querer comprar. Isso aí. Alguma coisa tem de errado. Ainda tem muita gente que cai nisso, que compra. No meu caso, como eu sou segmentado, meu negócio é para lojista, eu vejo, enfim, infelizmente ainda algumas situações de empresas que vendem e não entregam. Porque no meu negócio eu recebo na frente, eu recebo primeiro, o lojista me paga. Tá. É igual se você fosse comprar um carro, por exemplo, num marketplace, num Mercado Livre da vida. Você paga primeiro. Sim. E depois você recebe produto. No meu caso é a mesma coisa, o lojista me paga e eu vou e encaminho o produto para ele, eu retiro o produto comigo, não tem problema nenhum. Eu já presenciei algumas situações de golpes assim que recorrentemente me falam, de pagar a empresa e não receber. Vender o mesmo carro para duas, três pessoas.
Isso é muito ruim pro nosso meio, pro meu mercado. Isso é muito ruim, porque denigra a minha imagem que tô lá batendo há 30 anos. Porque hoje a pessoa vê a G4 lá, me vê no Instagram, eu postando, porque eu sou a cara da G4. Sim. Eu tô lá, você vai entrar no meu importantíssimo perfil, isso. eu tô lá fazendo os vídeos, buscando os carros, eu vou buscar carro, eu faço, vou pra Detran, faço tudo. Então, o pessoal olha lá e fala assim, pô, tá vendo? Tá na boa, tá direitinho, final de semana tá passeando e tudo. Mas, cara, tem 28 anos pra trás que eu fiquei batendo na tecla pra poder chegar ali. Eu não cheguei agora. E aí, vê que às vezes, alguns safados, esse é o termo principal. O cara faz uma sacanagem com outro, o teu fornecedor, do teu comprador ali na ponta, é muito ruim, cara. Golpe de OLX, cresceu muito esses golpes. Eu tô falando do OLX, tô falando da plataforma, que todo mundo conhece, mas não que o OLX seja conivente. Mas enfim, você hoje, o cara chega lá, anuncia esse carro de 50 por 35 mil. Aí você liga, você é um particular de boa fé, você olhou o carro, poxa, eu tenho 35 mil reais, vou lá comprar aquele carro que todo mundo tá vendendo por 50, eu vou comprar por 35. Aí ele liga, você liga e fala assim, olha, eu tô interessado no carro. Ele tá interessado? Só um minutinho, então que eu vou marcar pra gente poder ver o carro. Conversa com você, algumas situações. Só que ele já deu uma volta no cara lá atrás. Por quê? Como é que ele capta esse carro? Você anunciou o teu carro pra vender. Tá. Por 50 mil. Ele liga pra você e fala, ô Rodrigo, tudo bem? Tô vendo teu carro aqui, me interessou. E tu tem mais foto pra mandar? Aí você vai. Você não é do mercado, você é um cliente. Você vai, pô, quero vender. Manda as fotos. Ele pega e faz um outro anúncio com as tuas fotos com o carro a 35 mil. Aí liga uma outra pessoa. Ele tá com você, conversando com você, e você achando que ele vai comprar teu carro por 50. Ele pegou as fotos e tá negociando contigo. Não, tudo bem, vamos ver aqui, deixa eu ver, vai entrar um dinheiro para mim. No mesmo tempo, ele anuncia o teu carro por 35. Aparece o Matheus, entra uma outra pessoa no circuito e fala, olha, vi teu carro aí, gostei do carro. Ah, você gostou? Tem interesse? Então tá bom, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Esse carro, eu tô recebendo como parte numa dívida trabalhista. O cara tá me devendo um dinheiro, não sei o que, eu tô recebendo como parte. Eu vou marcar de você ver o carro, mas não fala nada de valor. Tá bom? Ah, tá bom. Aí eu volto para você. Rodrigo, vou ver teu carro. Só que é o seguinte, eu tô vendendo teu carro para um funcionário meu, eu tô devendo dinheiro para ele. Ele vai te encontrar, vai ver o carro com você, você não fala nada de valor. Tá? Pra gente, você quer vender, eu quero comprar, tá bom. Aí ele marca com os dois de boa fé, você quer vender e o outro quer comprar, para ver o carro. Aí vem a pessoa para poder ver o carro, olha o carro, porra, legal, tudo, gostei, é esse carro mesmo. Ele sabe que o carro vale 50. Mas tá comprando 30, não fala nada do preço que ele tá levando a vantagem. É aquilo que eu te falei. Isso aí. Tudo certo? Aí marca de ir no cartório. Vai você no cartório e a pessoa. Só que a pessoa que tá comprando não faz o Pix para você, faz o Pix pro golpista. Aqui os 35 mil, puf! Isso é bom. Aí o golpista tá falando para você, ó, já eu faço Pix para você. Você tá dentro do cartório, esperando ele fazer o Pix para você entregar o carro pro cara. Depois que ele recebe o Pix, ele bloqueia. Fica eu e o cara com cara de otário no cartório. Ficam um olhando pra cara do outro. Aí o cara não atende mais, aí o cara fala, ô, Rodrigo, eu paguei o carro, faz o recibo. Não, pagou não. Não tô vendendo o carro pra você, tô vendendo o carro pro fulano. Aí ele, que fulano? Não conheço. Aí começa aquele embate. Resumo, o cara que tá comprando o carro por 35, tá achando que tá levando uma perdeu 35. Puta vontade de perder os 35. E você, se ele abrir uma queixa contra você na delegacia, você é arrolado. Porque você que tem que agora provar que você não tá no esquema com o cara. Caraca, que dor de cabeça. Então isso proliferou de uma maneira absurda na internet. Não só esse, como vários outros. E aí, isso pra gente, pro mercado automotivo, isso denigre muito a nossa imagem. Entendeu? E fica muito complicado pra gente poder lidar com esse tipo, que hoje a gente consegue... Eu tô falando de um golpe aqui. São vários. Todo mundo sabe. Aí amanhã o cara inventa outro. Eles são sofisticados pra caramba. Toda hora. Uma outra coisa, você trabalha com o mercado de carros seminovos, de usados. Sim. Um outro problema que a gente tem muito quando você vai comprar um carro é identificar a maquiagem do carro, né? Sim. Como a gente consegue não cair? Existe um especialista, existe uma consultoria, tem algum serviço que alguém faz profissionalmente mesmo de ir lá com você para não cair em golpe? Porque, porra, é difícil, né, cara? Tem. Hoje em dia, antigamente você tinha que confiar na loja ou na concessionária que você estava comprando o carro ou até no particular. Você viu, teu vizinho, que você conhece o carro que ele comprou desde zero, você mais ou menos tinha ali uma percepção do que você está comprando. Hoje em dia é muito difícil você ter isso. E para o leigo, para quem não é do mercado de automóveis, é mais difícil ainda. Sim.
De uns tempos para cá, surgiram algumas empresas especializadas em vistoria cautelar. O que é vistoria cautelar? O nome já diz, ele vai vistoriar o teu carro, vai olhar o teu carro de para-choque a para-choque e vai te dizer se esse carro teve algum tipo de avaria. Se ele está com alguma avaria grotesca, até eles fazem até a verificação de pintura, se a pintura é original ou não. E existem 3 tipos de avaliação que eles fazem dentro desse laudo cautelar. A primeira é o laudo cautelar, ele é aprovado, a segunda é aprovado com apontamento e depois é o reprovado. Quando ele é 100% aprovado, o carro nunca teve nenhum tipo de histórico de colisão, não teve nenhum tipo de problema estrutural, e eles fazem a pesquisa da base de dados para saber se esse carro teve histórico de roubo e furto ou de leilão. Então ele já te dá essa opção, todo esse resumo nesse laudo. O segundo laudo é o laudo aprovado com apontamento. É aquele carro que ele viu o carro, mas em algum momento esse carro teve algum tipo de colisão que possa chamar a atenção ao ponto dele colocar no laudo, mas não a reprovar. Não é uma colisão estrutural. Quando eu falo estrutural, eu falo de longarina, de coluna de porta. Não é uma colisão estrutural. Às vezes, encostou na porta, deu uma batidinha para-choque. Às vezes, aquela mini frente ali amassa um pouquinho. Aquilo já é programado para deformar e não chega a ser uma colisão estrutural. E aí ele aponta aquilo no laudo e fala, olha, pode comprar, mas ele já teve uma repintura aqui, essa porta já foi trocada, entendeu? Esse para-choque já foi feito, essa tampa da mala já foi trocada. E aí você consegue dialogar com o antigo dono. Por que aconteceu isso? Aí às vezes a pessoa sabe e vai começando a falar. E a terceira opção é ele te dar o laudo reprovado. Esse aí é o carro que teve algum dano estrutural, que lá atrás esse carro já bateu, sofreu alguma avaria e que afetou a estrutura do carro, seja a longarina, seja a coluna de porta, seja assoalho, qualquer coisa que afete a estrutura do carro, ele aponta na hora e te dá a condição do laudo reprovado. É importante falar, Rodrigo, que os três modelos de vistoria têm o seu valor de mercado. O carro aprovado 100%, ele tem seu valor de mercado. O carro aprovado com apontamento, ele tem seu valor de mercado. E o reprovado, ele também tem seu valor de mercado. Não é que você tem que expurgar o reprovado, não. Você pode até comprar, você está sabendo. Porque eu digo o seguinte, todo carro usado tem uma história para contar. Não existe 2 carros usados iguais. Sim. Todo ele tem uma história para contar. Então, às vezes, por exemplo, você pega hoje o caso de um motorista de aplicativo, o cara que precisa botar um carro para trabalhar, que às vezes um carro com laudo reprovado vai servir para ele botar para rodar. Ele quer o carro para trabalhar, ele não quer o carro para passear. Sim. Às vezes vai servir. Às vezes tomou uma encoxadinha na traseira. Mas aí nesse caso, quando você apresenta o laudo, aí eu sou o comprador. Aí você é o cara do laudo. É laudo cautelar? Laudo cautelar, isso. Quando você faz o laudo cautelar, você me apresenta. Aí eu vou lá e barganho o valor, é isso? Sim. Aí o que acontece? Imagina que eu sou o lojista e você está me dando o carro na troca. Eu faço o laudo. O laudo aprovado 100% não se discute. É aquele preço. É aquele preço, a gente, 50 mil que eu vou pagar no teu carro. É os 50 mil. Aprovado com apontamento. Aí eu vou chegar e vou falar, é um apontamento que não tem muita relevância? Então tudo bem, vamos continuar. Reprovou. Aí eu vou chegar, Rodrigo, olha só, teu carro reprovou. Por quê? Por causa disso e disso. Olha, eu até pago, agora não vale 50, vale 30. Mas eu não quero 30. Então você continua com o teu carro e fica com o meu dinheiro. Isso aí. Entendeu? Então, todos eles têm. Como o carro de leilão também tem seu valor, enfim. É vantagem hoje comprar carro de leilão? Depende. Eu vejo muito, acompanho muito na internet a galera que compra e vende leilão, que vive de leilão. Tem muita gente disso, o tempo todo de leilão. Eu, como empresa, como a G4 Repasse, até um ano atrás eu não repassava carro de leilão. De forma alguma? De forma alguma. Era leilão, não queria. Só que aí eu comecei a entender um pouco desse mercado, começou a crescer muito. Falei, peraí, deixa eu ver também esse mercado aqui, dar uma olhada, de repente tem algum nichozinho ali que eu consigo entrar, alguma brecha que eu consigo entrar. E eu comecei a olhar, e basicamente existem 4 tipos de carros de leilão. É o carro de leilão de seguradora, leilão de financeira, o leilão de montadora e o leilão de órgãos públicos. De montadora, como é que... Montadora é quando uma montadora, uma Stellantis, uma Ford, uma GM, tem os carros de diretoria, elas colocam numa plataforma para poder vender esses carros que eram de uso de diretoria. Bom isso, hein? Bom, carro bom. Mas o carro fica com registro de leilão. Mas o veículo propriamente dito é bom. É bom. Como tem locadoras também que fazem isso, que pegam plataformas hoje de leilão e colocam seus carros de frota para poder lá revender como leilão.
E aparece leilão interno da Localiza, da Unidas, aparece. Então, 2 tipos na verdade, desses 4 que eu te falei, 3 tem um viés que eu vou dizer assim que dá pra gente conseguir comercializar. Que é o de montadora, que é o retomado de financiamento e que são de órgãos públicos. Perfeito. Que é do TJ, enfim, Tribunal de Contas, prefeituras de outros estados, até daqui, que você consegue... Sim, pegar bons carros. Pegar bons carros. Lógico, todos eles dentro de um valor de mercado. Não adianta, por mais que seja um carro de montador, leilão de montador, um carro com 3, 4 mil quilômetros, ele é um carro de leilão. Não tem jeito. Ele vai ficar com o resto da vida com essa chancela de carro de leilão. Então, existe esse tipo de caminho, esse tipo de mercado. E eu comecei a entender isso e comecei a me aprofundar. Falei, poxa, deixa eu ver aqui. E comecei a falar para as concessionárias que me procuram para poder vender carro o seguinte, olha, eu compro alguns carros de leilão. Deixa eu entender o que é. E eu comecei a fazer esse tipo de repasse desses carros também. Graças a Deus a gente vem tendo êxito nisso, porque alguns lojistas estão se especializando em trabalhar com esse segmento. Porque é um carro que você vende mais barato. As claras. As claras, sempre as claras. E o carro do leilão, ele vem descrito na documentação que é carro de leilão? Na documentação, ele só vem escrito se ele é um carro de leilão, se ele for leilão de seguradora, de média monta. Aí, vamos lá, dentro desses 4 que eu te falei, existe o leilão de seguradora. O leilão de seguradora... Aí você é furada, né? Porque o leilão de seguradora é o seguinte... Não, começa querendo me vender carro não, porra. Leilão de seguradora é o seguinte, ele tem hoje 2 vertentes comerciais, que é o leilão de pequena monta e média monta. Pequena monta é quando o carro deu uma colisão que não afetou tanto ele, você vai trocar um paralama, um capô, vai embora. Porque às vezes você pega um carro que é muito caro, uma peça dessa, um carro premium, e aí você troca aquele capô, aquele paralama, a seguradora dá o pera total, você vende e faz esse tipo de situação. E tem um média monta, que aí já pega mais uma avaria mais grave um pouquinho. Essa vem no documento. A média monta. A pequena monta não vem no documento. E os tipos de leilão vem? Como é que você descobre? Não vem. Aí isso é uma investigação que aí o você cara tem que fazer, faz? exatamente. Quando você faz, por exemplo, uma vistoria cautelar, paralela à vistoria cautelar, você faz uma consulta de toda a vida pregressa do carro. Você faz uma consulta de tudo que... Lá quando esse carro saiu lá da fábrica até quando chegou ao cliente. Inclusive, você consegue ter acesso a todos os clientes, a todos os donos que tiveram esse veículo. Então, você consegue saber se ele foi do leilão. Você consegue até ver fotos, dependendo da pesquisa, o carro antes, o carro batido. Você consegue ver. Tem algumas empresas que são especializadas nisso. Então, hoje, você me indica, sei lá, o teu vizinho para comprar o carro dele. Eu vou lá olhar, avalio o carro dele. Antes de eu mandar fazer a cautelar, eu faço um levantamento de toda a vida do carro. E te digo, Rodrigo, o carro do teu vizinho tá aqui, ó, tudo direitinho. Ou não, esse carro foi de leilão, cara. A G4 tem essa... Tem. Faz isso? Faço isso. Porra, isso é muito maneiro, cara. Faço isso. Na hora. O custo é muito... Aumenta muito... A diferença de preço? De serviço? De serviço. O carro hoje, média monta... Se você pegar hoje um média monta no mercado, é muito difícil você comercializar. Não, o que eu digo é o seguinte. Esse serviço que você faz, essa... O custo dele? É. 40, 50 reais é uma plataforma para você poder pesquisar essa base de dados. Caramba. E tem gente que nem sabe disso. Que loucura isso. Isso é fundamental, cara. Fundamental. Tem plataformas hoje que você entra com 45 reais, você puxa todo o histórico do carro. O histórico dele é documental, não estou dizendo estrutural. Lógico. O documental você puxa. Se esse carro foi de leilão, se esse carro teve um registro de roubo e furto, que deprecia o carro. A gente está falando de Rio de Janeiro. Pô, não, eu fico sempre pensando nisso. Às vezes carro novinho, que os vagabundos matam os caras, botam 5 na porta-malas, um monte de defunto lá. Porra, tu compra um carro desse... Você consegue saber o dia que o carro foi roubado, o dia que ele foi devolvido e o dia que foi retirado do pátio. O dia que ele foi recuperado, o dia que ele foi devolvido para o cliente. Você consegue saber tudo. Hoje em dia tem tiro, né? Muita coisa. O Rio tem muita coisa. O Rio é um lugar mais... Essas peculiaridades do Rio, tanto em relação à segurança, em relação a vias... O Rio é um lugar bom para trabalhar com carro seminovo? O Rio é um lugar bom para trabalhar com carro seminovo e a gente tem um nicho de mercado aí, infelizmente ou felizmente, que eu sempre falo, sempre quando você tem um problema público ou um problema pontual, existe formas de você ganhar dinheiro. O Rio de Janeiro está crescendo muito no comércio de carro usado blindado, coisa que antigamente você não ouvia falar. Só ouvia falar em mercado blindado em São Paulo. Isso aí.
Só que aí você fala, tudo bem, tá aumentando. Só que, infelizmente, o vagabundo aqui não vem te roubar hoje de pistola, ele vem de fuzil. Que é surreal. E a blindagem hoje que a gente tem, que se comercializa pro cidadão, pro civil normal, ela não segura tiro de fuzil. Então a gente tem hoje um paliativo de você andar num carro blindado, se sentir um pouco seguro, mas dependendo da situação, entrega o carro. Isso aí. Entendeu? É o que eu falo. Você vai andar de carro blindado, tranquilo, vai andar, mas o cara parou na frente de fuzil, dá a chave pra ele, sua vida vale muito mais. Diferente de São Paulo. São Paulo você tem outra realidade. São Paulo é difícil você ver um assalto de fuzil. Não tem como. É muito difícil. Então por isso que o parque circulante lá de carro blindado é muito grande. No Rio aumentou, mas a gente tem essa falsa sensação de segurança, de você estar num blindado e... Mas existe pro carro de passeio a blindagem que segura fuzil? Não é homologada para o civil. A blindagem para esse tipo de armamento aí já passa para chefe de estado, para militar, para um outro tipo de categoria. Nós simples mortais, nós não podemos andar com ela. E às vezes nem precisa, né? Porque tem chefe de estado que não precisa disso também, que vai em qualquer lugar. Eu não vou, não. Você... não entro, não. Não entro, não. Tô fora. Eu tô fora. Aí tá falando de problemas de problemas governamentais, problemas coletivos. A gente cai agora num problema, nessa questão do Rio Grande do Sul, que é um problema que cara, sem precedente. Vamos olhar por 2 pontos, eu acho que é importante. A tragédia já aconteceu. Aconteceu, é verdade. Não tem mais o que se fazer. Poderia ter sido minimizada, talvez evitada não, mas minimizada sim. Mas agora já era, não foi, o bicho já pegou. A gente viu aí centenas de casas, de negócios, tudo destruído. E eu não li nada sobre essa quantidade de carros que foram destruídos. Então, mas eu imagino que tenha sido um contingente sem precedente na história do Brasil. Foi. A quantidade de carros que se perderam ali. O que se pode fazer para se minimizar para o mercado de seminovos? O que eles conseguem fazer lá? Vai ter carro que tem solução, que não tem solução? E outra, o principal que eu acho que a gente pode conversar aqui vão surgir novas possibilidades, é o tal de vender lenço na tragédia, vender guarda-chuva. O que o cara, de repente, vai olhar agora aqui, o cara tá ferradão, o cara tá sem dinheiro, o cara perdeu o carro. Tem algum mercado que você acha que o cara vai poder, de repente, dar um levantezinho neles lá, Tem. Nessa tragédia? O que aconteceu lá? Eu participo de um grupo de WhatsApp que tem empresários do Brasil inteiro, todos eles direcionados para o ramo automotivo. Então, quando aconteceu a tragédia lá no Rio Grande do Sul, que a gente estava acompanhando aquilo tudo, existem ali dentro desse grupo donos de concessionárias lá do Rio Grande do Sul. Cara, eu perdi tudo. Então, meu estoque foi todo embora, está debaixo d'água, não tem o que fazer. E a gente começou a conversar, a tentar entender isso. Só que é igual a questão da pandemia. Vai ser um dia, uma semana. O Sul, a gente achava, daqui a 2 dias, enfim, tem bairros até hoje lá com água. Acabou. Então, só para você ter uma ideia de números, foram perdidos nessa tragédia aproximadamente 200 mil carros. Olha, não tinha noção. 200 mil carros, se fala em 200 mil carros. 200 mil carros dá em média de 10 a 15% do parque circulante de todo o Rio Grande do Sul. Se a gente pegar, só para você ter ideia, hoje a indústria nacional ela produz de 120 a 150 mil carros ano. Caramba, então foi quase foi mais de um ano. Se você direcionar tudo para o Rio Grande do Sul, não recupera em um ano você não recupera. Entendeu? Você não consegue recuperar. Cara, é bizarro, não sabia. Então é absurdo ali, é absurdo. Então, esses carros, em sua grande totalidade, e um dado interessante é que só desses 200 mil carros, a gente está falando aí de 18% a 22% de carros com seguro, o restante sem seguro. Quantos por cento? De 20% a 22% com carros com seguro. Então a gente está falando ali de 200 mil carros, a gente está falando de 40, 50 mil carros que você tem o respaldo da companhia seguradora. Se você vai, eu até postei no meu Instagram um reel sobre isso, se você vai receber de agora ou a seguradora vai empurrar com a barriga, segurar um pouco, é uma outra coisa, mas você está segurado. E esse restante não tem o que fazer. Você tem que ou tentar recuperar o carro, para o cara poder não perder o patrimônio dele, que aí existem empresas especializadas que você recuperar o carro, você simplesmente vai ter que perder e vender como sucata, vai ter que desfazer do carro. Você pega hoje, quando você está falando hoje em carros mais baratos, que não tem tanta tecnologia embarcada, fica mais fácil você
minimizar esse tipo de problema. Agora, se você pega um carro de Tecnológico, você pega uns elétricos agora, pega um BYD, um GWM, ficou debaixo d'água durante 30 dias, esquece. você não tem o que fazer. Você pega hoje, por exemplo, a gente viu no aeroporto, lá no Rio Grande do Sul, as locadoras, os carros debaixo d'água. Se você juntar as 3 grandes locadoras, elas perderam aproximadamente 3 mil carros. E perder 3 mil carros é literalmente perder, não tem o que fazer. Só que aí existem duas situações. A primeira situação é a galera que trabalha correto, como a gente estava falando aqui antes, que vai botar esse carro vai fazer o desmanche desse carro para recuperar a peça, o que der para recuperar, para abastecer o mercado e tudo, ou que vai realmente dar baixa e não utilizar esse carro. E a outra situação é aquele cara, o esperto, que vai ajeitar o carro e vai revender. Agora imagina você, mora em Porto Alegre, você tem uma loja de carros, chego eu lá com o meu carro para poder dar na troca. Você vai olhar assim, será que esse carro não ficou debaixo d'água? Você mora onde? Qual bairro? Onde é que você mora? Pô, mas o teu bairro ficou debaixo d'água 30 dias. E teu carro? Não, meu carro estava na casa da minha mãe. Ele estava numa árvore. Aí você vai começar a investigar aquilo, entendeu? Então, pra gente, mais para cima um pouquinho, Santa Catarina, São Paulo, Rio, isso vai ser uma grande oportunidade de negócio. Para a gente poder abastecer esse mercado. Já existem lojistas procurando carros para poder começar a repor, porque a vida tem que continuar. O cara que está ali, que perdeu o carro dele, perdeu bem, primeiro é a casa, que ele vai recuperar o negócio, e depois ele vai para o automóvel. E tem gente que precisa do automóvel para trabalhar. Como motorista de aplicativo, como um cara que faz entrega, enfim. Sim. Ele vai começar a rodar para outros locais para poder adquirir o carro. Ele vai para Santa Catarina, ele vai para São Paulo, ele vem para o Rio. E eu já estou tendo procura de lojistas de lá, procurando o carro aqui para poder repor. Porque não tem. Você vai comprar da onde? Até essa engrenagem começar a girar de novo, do carro zero, começar a vender, começar a entrar carro usado, fazer a coisa toda, 2 anos. E tem a demanda do Brasil inteiro para a fábrica. Tem. Não dá para parar só para eles. Não dá para canalizar tudo para lá. Tem um Brasil inteiro. Você não tem como fazer isso. Ai, que loucura, então, né? foi muito impactante, lógico. A gente está falando de vidas que se perderam, de um monte de sonhos que foram destruídos. Mas isso aí também está integrado nisso. Mas essa questão do automóvel lá foi uma coisa muito impactante para a gente que trabalha com isso, de olhar aquele mar de carros destruídos e ver que eles precisam recomeçar de alguma maneira ali e vão precisar muito da compreensão de quem está de fora. Porque tem muita gente agora que fala, você quer comprar? Eu vendo pelo preço que eu quiser, porque você não tem. Não, é isso. Vamos chegar no denominador comum. A gente não pode também... Tá tendo você vê no mercado essa solidariedade, essa empatia... Cara, eu vejo... A gente vive num país de filha da puta, né, cara? A gente vive num país que é foda. O cara cresce na desgraça dos outros. Porra, essa é a grande realidade. Tu viu o nego, vendendo água de doação lá, cara. No nosso caso, no meu caso, no mercado, como eu lido direto com o lojista, a gente tenta sempre equalizar uma coisa com a outra. Entendeu? A minha margem para eu poder manter o meu negócio e a margem dele para ele poder manter o negócio dele. E a gente equalizar isso. Está tendo um aumento de procura com relação ao pessoal do Sul, dos carros aqui. O Rio e São Paulo sempre foi um polo muito grande de abastecimento para essas áreas, do Sul como um todo, não só o Rio Grande do Sul. A gente sempre abasteceu bem. Como boa parte do Nordeste abastece o Rio, a gente vai abastece o Sudeste e o Sudeste abastece o Sul. Então a gente está tendo essa procura. Tem revendedores procurando, lojistas procurando. Semana passada eu vendi 3 carros lá para o Sul. Para os amigos de Canoas lá, que foi uma cidade que foi muito bem afetada. Porque, logo, não tem. Eu preciso agora de carro mais barato. Porque o cara que não tem seguro, que tinha um carro de 50 mil, ele vai ter que começar do zero. Então ele vai ter que comprar um carro de 15, 20, que hoje é mercadoria escassa. Você não acha esses carros nesse valor. Então o que aparece, opa, eu quero, bota aqui, traz para cá, que eu vou tentar vender. E aí assim eles vão tentar recomeçar e eu acho que todo mundo tem que dar seu grau de ajuda nessa situação, entendeu? Eu acho que a gente tem que pegar e... Lógico, pensando sempre... Quando a gente abre uma empresa, o caminho principal é o lucro, né? Você ter lucro no teu negócio. Mas tem um momento tem um momento que, cara, você não pode sobrepor a tua moral a uma situação dessa. Então, eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, ajudar um pouquinho, eles conseguem recuperar lá de uma maneira mais rápida e menos sofrida como tá, né? E o que você está falando em relação a comprar gato por lebre, né? Que na verdade vai ser muito isso. E vai ser um novo, principalmente ali para Curitiba, para Santa Catarina,
o alerta que eles vão ter ali vai ser muito grande, porque não só para o de venda, que aí vai ter gente que vai capitalizar em cima disso, e é justo, não exageradamente, mas o da recompra, da compra ali, é um mercado que vão precisar ficar bem atentos, né? Porque do mesmo jeito que eu te falo que o lojista... O cara tá desesperado. O cara a gente tá falando assim, a gente fala assim, pô, o cara é oportunista. Cara, até que ponto também, né? Que o cara, claro que tem uma grande parcela que é oportunista, mas tem o cara que tá desesperado, ele só tem aquilo, ele vai dar uma garibada naquele carro, ele vai... Sim. É assim, aí, às vezes é o desespero. É diferente do cara que quer ganhar, que quer tirar vantagem no golpe, que, porra, eu comprei um carro de 30, um carro de 50 e paguei 30. Isso é muito diferente, porque isso aí bate no cara, às vezes o único bem que o cara tem é aquele ali, ele precisa... daquilo, às vezes, para reformar a casa dele, vai ter gente que vai precisar vender aquele carro fudido. É verdade, o carro que ficou debaixo d'água durante 30 dias para poder muito bizarro. Botar dinheiro para dentro de casa, para poder reformar a casa, botar comida, enfim, começar um negócio. Às vezes o próprio automóvel vai ser uma maneira dele captar recurso. Um recomeço. Para poder começar de novo, para poder botar o negócio dele em pé. E aí a gente tem que ter esse bom senso. Porque o que eu falo? Existem carros que você vai conseguir recuperar. Lógico, água... Eu participei de um curso no final do ano passado, em Recife, de avaliação de seminovos e tudo, em que o professor estava falando assim, cara, a água é a única coisa que ela entra em todos os lugares do carro. O carro foi lama, desceu a terra, ficou com lama. A lama vai entrar até um certo ponto. A água não, a água ela entra em tudo. É bizarro. Tudo. Então é muito difícil você pegar um carro hoje... eu falei antes, com o embarque tecnológico que eles têm hoje, e você pegar aquele carro e deixar ele como novo. Vai ser muito difícil. O carro ficou 30 dias imerso ali. Os sistemas todos parados. E não é só a água, é água, é combustível, é um monte de resíduo que tinha ali. Então, no carro que não tem tanta tecnologia assim, vai ser um pouco mais fácil. O Fusquinha sai até viralizou, não sei se você viu um vídeo do Fusquinha com a marca de lama até o teto, ele rodando já lá em Porto Alegre. O Fusca é muito bravo, né? O Fusca não tem jeito, mas os outros carros não tem o que fazer. Tem muito carro ali que você vai ter que pegar e falar assim, já era, isso aqui não serve mais para nada. Hoje a G4 trabalha com carro elétrico? Você já negociou? Como é que é esse mercado? Não, porque o que acontece hoje no carro? O carro elétrico, hoje a gente está vivendo um boom de venda do carro zero. O mercado hoje está... Ninguém repassou ainda, né? É muito difícil você ver o carro elétrico hoje, o seminovo. O que tem, às vezes, vende muito rápido. Então, a gente está vivendo hoje um boom do elétrico. Eu como profissional da área, eu acho o seguinte, o carro elétrico ele veio para ficar. Ele não veio para tomar o lugar do carro a combustão. Ele veio para pegar uma fatia do mercado que ele se encaixa ali. Nem a longo prazo. Eu acho que nem a longo prazo ele toma combustão, na minha opinião. Por quê? A não ser que você tenha que melhorar muito a questão de infraestrutura. Sim. Dos postos, de recarga, essa coisa toda. Mas hoje você pega o carro elétrico para você utilizar dentro da área urbana, sensacional. Você compra um carro elétrico para você vir trabalhar, voltar para dentro de casa, fazer isso, fazer aquilo. Você tem um negócio, você compra uma van elétrica, um caminhão elétrico, sensacional. Porque tem que estacionar. Você está carregando isso ele. Aí. Acabou. Economia limpa, tudo direitinho, perfeito. Agora, você compra um carro elétrico para ser o teu carro da família, para poder viajar com ele, aí você tem um problema. Vai ficar na mão, né? Aí você tem um problema. Uma hora ele vai te dar algum tipo de transtorno que você não teria com carro a combustão. Volto a falar, o carro é sensacional em termos de tecnologia e ele balizou, uma coisa que eu falo muito bem do elétrico é o seguinte, ele veio para balizar o mercado. Antigamente você tinha algumas montadoras com alguns carros que elas ditavam a regra de valor daquele carro no mercado. O elétrico veio com uma tecnologia muito maior, muito melhor, por um preço muito competitivo. Então fez a régua começar a descer naqueles carros. Tem um exemplo clássico, que quando a BYD lançou o Dolphin, que começou a cair, a Caoa veio com o Tiggo 7, que baixou o preço do carro, enfim, deixou o carro muito competitivo, o carro acabou nas concessionárias, o carro vendeu muito rápido. Então, para esse balizador, foi maravilhoso a entrada dos elétricos. Para o modal urbano, sensacional. Vai pensar para... Agora, para você viajar, eu tenho amigos que já compraram elétrica empolgado, pô, o carro é isso, legal, não sei o quê. Primeira viagem que deu, você chega num posto para abastecer, o cara tá abastecendo. Você tem que esperar. Se tiver 3, ferrou. Você pega um final de semana, um feriado.
Entendeu? Teu carro Região dos Lagos, Carnaval. Como é que faz? Tu volta só na quarta-feira de cinza. Como é que faz? Primeiro que você não dá, dependendo do carro que você tenha, você não tem autonomia para poder ir e voltar. Isso aí. Você não tem autonomia. Daqui para Búzios você não vai e volta com ele. Você até chega, mas você vai rodar lá e tudo, você não vai conseguir voltar com a mesma carga. Você tem que dar uma carga lá, beleza. Você tá na tua casa, você vai lá, bota lá no carregador, tranquilo. Agora, você pega para Rio e São Paulo. A grande maioria deles não tem autonomia para ir direto. Alguns têm, você consegue chegar dosando o pé e tudo, outros não. Aí você para no posto, já melhorou muito a questão da rede de recarga. Você para no posto, tem uma tomada só. Uma só, a outra não tá funcionando. E o cara tá carregando, você vai ter que sentar, jantar, almoçar, fazer a coisa toda lá e esperar. Não é prático, né? A comodidade, né? Não é prático, é exatamente isso. Mas, volto a dizer, se melhorar essa situação das recargas, dos postos de recarga, você ter mais opções, né? De poder recarregar o carro, mais postos, pode melhorar um pouco. Mas hoje, no meu ponto de vista, para você ter um único carro dentro da família, no ideal você tem um elétrico e tem um carro a combustão, ou um híbrido. Vai te servir. Hoje o carro de aplicativo, que também virou a empresa, virou a salvação, como a gente falou aqui anteriormente. Hoje ele tem um percentual muito grande na venda do seminovo. Muito. Já teve mais, já teve um percentual muito maior, porque algumas coisas aconteceram aí para poder mudar esse perfil. A última grande ocorrência nesse mercado foi o seguinte: até um tempo atrás existia uma portaria aqui no Rio de Janeiro que você só pagava o GRT e você licenciava o teu carro. Então você poderia ter o carro com débito de IPVA, você pagava o GRT e você licenciava aquele carro, você estava amparado legalmente. E essas empresas de aplicativo, elas só colocam o carro na plataforma para poder rodar se o carro estiver licenciado. Sim. Então, o cara que tem um carro de aplicativo, economiza não pagando IPVA naquele momento, quando ele vender ele vai ter que pagar. Sim. E aí ele paga lá 100 e pouco, já R$200, licencia o carro e bota para andar. A coisa de um mês atrás, isso caiu. Tem que pagar... Essa liminar foi derrubada e agora você tem que pagar todos os IPVAs. Aí como é que você faz com essa galera que... Já tá quebrada. Hoje não tá ganhando tanto como se ganhava antes. Entendeu? O cara não tá ganhando. Um grande negócio. Não é um grande negócio. Já foi, não é um grande negócio. Inclusive, algumas plataformas agora elas começaram a ampliar a questão de ano do carro, pegando o carro mais velho para rodar. Então você vê aí hoje... Enfim, eu às vezes utilizo e você pega um negócio assim que não dá pra entender como é que anda. É bizarro. Bizarro. Só que aí hoje ele não consegue regularizar o carro. Então o que acontece? Quando ele tiver que mostrar para a plataforma, me dá o documento do 2024 do teu carro, ele não tem? Não tem. Tá fora. Eliminado. Ou ele paga aquele débito para poder voltar ao game, ou ele tá fora do jogo. Que loucura. Ou ele tem que vender aquele carro para poder entrar fazer um outro financiamento com um carro que esteja ok de documento para ele poder substituir na plataforma. Entendeu? Então, no primeiro momento, quando essas plataformas chegaram, isso foi um boom. Um boom. A gente vendeu... Eu, quando estava dentro de concessionária, vendia horrores. À toa, né? O cliente queria Voyage, queria Logan, queria esses carros da Cobalt, era isso que eles queriam para botar aplicativo. E rodava. Só que a gente brincava e falava assim, hoje o motorista de aplicativo, a gente avalia o carro dele igual um taxista. Aí, no primeiro momento, a frase até serve, mas depois não. Você vê que a grande maioria dos motoristas de aplicativo não cuidam do carro como deveriam. E o taxista ele já cuida. É completamente diferente o negócio. Mas porque mudou o perfil pra caramba. Mudou. Aqueles caras que eram picaretos e tudo foram pro aplicativo. Exatamente, cara. Exatamente. Aí você começa a ver o reflexo disso. E o aplicativo começou com a balinha, com o tratamentinho. Hoje o cara... não tem nada. Pô, é cada mala que... Hoje eu pego todo dia. Eu não dirijo, né? Você falou... Eu não dirijo. No podcast do João. Então, assim, eu não dirijo. Então eu pego pra vir e pra voltar todos os dias eu pego carro de aplicativo. Cara, rapaz... Tem uma galera que... É uma galera que é a mesma coisa do vendedor de carro. Sim. Tem lugares, localidades aqui no Rio de Janeiro que você sabe só, vai pra lá, abre o olho, vai comprar problema. Você entrou numa situação muito interessante, num bate-papo muito interessante, que é o seguinte. Eu comecei a trabalhar com carro em 94. 94 a gente mal tinha internet. Telefone celular, lembra? Você ficava debaixo da mesa e subia, trepava na árvore para poder pegar sinal. Era horrível. Isso aí. E a tecnologia, ela evoluiu muito de lá para cá. Se eu, no meu caso, se os profissionais que trabalharam comigo nesse tema, começaram em 94, a gente não tivesse se adaptado e não tivesse evoluído, a gente estava fora. Então você tem que evoluir. Sim. O vendedor de automóveis hoje ele tem que evoluir.
Já passou de fase do vendedor ficar sentado esperando o cliente. Hoje isso não existe mais. Isso servia lá atrás, quando eu comecei, que você ficava sentado esperando o cliente entrar, você ia comprar. Vendia. Vinha. Não existia código de defesa do consumidor, você tratava o cliente como você queria. Isso tinha para o bom profissional, ter o código ou não ter é indiferente. Que ele é bom. Para o mal, ele não estava nem aí. E aí que começou a crescer muito esse negócio de canalizarem o nosso segmento para o segmento de picareta, de muita coisa, de gente falar assim, porque eu trabalho com automóvel e picareta. Até hoje, quando eu falo que eu compro e vendo carro. Pô, isso aí deve ser picareta. Então, a gente paga pelo histórico que a gente vem carregando. Então, eu via que a maior dificuldade quando eu estava dentro de concessionária era captar mão de obra. Você não conseguia hoje fazer aquele cara de mercado de automóvel, vendedor que já está há um tempo, às vezes ele não queria mudar, ele era resistente à mudança, a se adaptar a um lead, que antigamente ele ficava sentado, entrou o cliente, ele atendia. Hoje não, hoje é no lead. Se ele não tiver ali trabalhando ali as redes sociais, não vai. O cara, não sei, não tenho vergonha de fazer um vídeo. Irmão, esquece. Não existe. Vai vingar. Hoje você é um executivo de venda, é um promotor. Não vai vingar. E você tem que manter relacionamento com o teu cliente. Então, muitos vendem o carro, o cliente vai embora, quando o cliente aparece, fala, não vou atender, não, que é problema. Não, cara, vai ver. Porque às vezes é no pós-venda que você surpreende o cara, você fideliza ele. Isso aí. É no problema que a gente vê se a empresa que a gente comprou, se o profissional que a gente comprou, se ele vai conseguir sanar aquilo e você fala, pô, o cara resolveu. E é o que eu sempre falava, eu prefiro ficar 5 minutos vermelho que uma semana amarelo. Tem um problema, senta aqui, vamos resolver. É assim, 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 assim. Mas meu carro quebrou. Cara, é uma máquina. Não tem jeito. Acontece. Pô, tirei meu carro daqui, igual que eu andei com ele, tava viajando na estrada comigo, que é sempre assim, né? Tô viajando com minha família, o carro, pum, quebrou no meio da estrada. Tem que fazer, tem que rebocar. Pô, mas eu vou ficar sem carro? Vai. Vamos chegar no denominador comum, vou tentar arrumar um carro para você, trocar teu carro, vou tentar alugar, enfim, tentar fazer uma coisa para você poder minimizar o problema que você tem ali. Não tem jeito, cara. Você compra uma televisão hoje, em qualquer loja dessa, a televisão quebrou, ele vai falar assim, leva na assistência técnica. Você vai ter que botar dentro do teu carro, levar na assistência técnica. O automóvel é a mesma coisa. Só que, por a gente estar fadado a essa imagem ruim lá de trás, o cliente ele já chega armado. Um dia chega e fala assim, eu vou dar com o pé na porta, eu vou chegar... Ele não vai ser mais malandro que eu. É isso aí. Não, que eu tô brigando com a empresa desse tamanho aqui, eles têm dinheiro para perder, é assim que eles pensam quando eles entram. E não é bem assim, a gente tem que separar o joio do trigo. E o profissional que está do outro lado, se ele não está bem preparado para atender esse tipo de objeção, acabou. Ele fica acuado, fica pequenininho assim, o cara cresce. É o que eu brinco também, eu falo da história do filhote de leão, né? Quando ele é pequenininho, é lindo. Você brinca com ele te lambe tudo, você dá comida pra ele cresce, ele te engole. Isso aí. É a mesma coisa, é o cliente com problema. Quando tá pequenininho, trata ele bem, vai lá, resolve rapidinho, bota ele pra andar, dá o filhotinho pra outra pessoa cuidar, bota pra ele andar. Agora, tem gente que não quer. Aí começa a crescer, vira um problemão e você não consegue administrar. Isso, a série de informações que nós, clientes, recebemos, pro bom profissional é positiva, né? Sim. Você está dando aqui uma série de informações que eu tenho certeza que quem está assistindo aqui vai receber essas informações e vai olhar o mercado, a próxima negociação que vai fazer de uma maneira diferente. Sim. Né? Todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, a gente tem uma nova informação. Aí a gente tem aí a negociação pela internet, que também é um novo perfil. Médio novo, né? Já tá há bastante tempo aqui. E aí a gente tem algumas informações, foi até o João que me alertou disso também, em relação à tabela FIPE, que é uma tabela que para mim tinha um sentido maior, mas ele explicou... Ela é um referencial. É um referencial. Tá. Você que trabalha com carro com CNPJ... Você talvez tenha menos problema em relação a essa negociação de atender ou se aproximar da tabela FIPE. Isso realmente, no teu mercado, isso não influencia em nada? Ou influencia também, além do consumidor final? Influencia. A tabela FIPE hoje ela é referência. É uma referência para seguradora. Para a seguradora ter um baseamento para ela poder te indenizar em caso de um problema. Lógico. Ela tem que partir no princípio. Quanto vale o carro? Vale X. Tá ali, eu tenho ali todo mês eu faço aquele cálculo para dizer quanto aquele teu produto vale. Só que ali ela é padronizada.
E o carro usado, você tem várias particularidades. Então, por exemplo, se a gente está falando hoje aqui de um carro, você pega lá um Logan 2022, vamos supor que a FIP dele seja 60 mil reais. Tá, mas ali não vem dizendo se o Logan com 20 mil quilômetros vale 60 mil reais, se com 120 Exatamente. mil quilômetros vale... Se o Logan com 100 pneus, entendeu? É. Não vem dizendo isso. Então, o cliente, ele às vezes, principalmente, voltando à questão do motorista de aplicativo, o cara chega e fala assim, pô, mas a tabela, você pagou menos 15 mil, mas a tabela do meu carro é tanto. Eu falei, mas teu carro tem 200 mil quilômetros. Mas teu carro tem pneu para fazer, teu carro, o motor tá chorando. Teu carro interior tá ruim. Entendeu? Então, isso tudo é custo, reflete em custo para a gente conseguir colocar. Por que a gente ainda pega a FIP como referência? Porque o consumidor final utiliza ela como referência. Que é o que eu tô falando, sou eu. O consumidor final utiliza ela como referência. Só que eu não posso balizar o mesmo carro, o Logan 2022 com 50 mil, igual um Logan 2022 com 90 mil. Se você chegar a ver os dois dentro da loja por 60 mil, você vai falar assim, pô, eu vou comprar o menos rodado. É lógico, Entendeu? Então você não pode balizar isso, porque senão vira bagunça. Vira bagunça. Então existem carros hoje que você vende até mais caro que a FIP. Tem? Existem carros hoje que você vende mais caro que a FIP. Você pega um carro hoje que é pouco rodado, você pega um carro hoje que é bem cuidado, que é o único dono, que a gente fala assim, que é o filezinho, que a gente costuma dizer. Pega um carro hoje 2013, um carro mais antigo, 2015, pouco rodado, que o cliente tratou ele com a pão de ló, o carro é imaculado. Carro de garagem. Você pode chegar e o cliente fala assim, poxa, mas teu carro tá 5 mil a mais do que a tabela. Eu falei assim, mas acha o carro igual ao meu. Você não acha. Aí o leigo que tá do outro lado vai falar assim, pô, será que vale a pena eu dar mais 5 mil ali aqui nesse carro que tá novinho? Pô, eu vou ficar com o carro uns 3 anos, eu acho que vale. Principalmente se o cara for financiar o carro, eu acho que vale, então eu vou comprar. Não, acho que não vale, eu vou procurar. Tá a escada dele rodar. E voltar. E quando a gente volta na história do negócio do golpe, quando ele acha um carro muito mais barato, tem algum problema. Com uma diferença muito grande, tem algum problema. Então eu sempre indico para os meus amigos quando vão comprar carro, falo, pô, Glauco, me indica onde é que eu tenho que comprar. Cara, ou você vai em lojas que tenham credibilidade, são lojas muito antigas, que já estão no mercado há muito tempo, como a loja do João, como outras lojas aqui que eu posso enumerar, ou vai em concessionária. Não quer dizer que em concessionária você vai arrumar coisa... Não vai arrumar problema também. Sim. Pode até arrumar. Mas se dá o respaldo de você estar comprando dentro de uma empresa que vai ter uma estrutura para te resguardar amanhã ou depois se você tiver algum tipo de problema. E normalmente numa concessionária, por exemplo, aqui vou dar até um corte isso. Vou falar aqui no Rio, se você quer comprar carro bom e pouco rodado, carros da Zona Sul. Porque na Zona Sul é um trânsito infernal, né? Botafogo, Flamengo, Copacabana, isso aí. O Maitá, tudo truncado. O cara roda pouco. Entendi. Normalmente ele tá por ali. Quando ele tem que ir muito longe, ele vai de metrô. Isso aí. Que o metrô atende. Ele pega um carro de aplicativo. Então, normalmente nas concessionárias que eu tenho parceria e no grupo que eu trabalhei antes, os carros das lojas da Zona Sul eram os melhores que tinha. Filezinho. Era o filezinho. Então, você falou dessa dica aí. Quero que você dê dica, quero 5 clientes. Não precisa você ter cliente teu, mas você falou, beleza. Quero 5 indicações pro cara que tá assistindo de regiões diferentes aqui do Rio. De loja? Que ele vai comprar e não vai se aborrecer. Se ele se aborrecer, ele pode ir lá no teu Instagram e xingar junto lá, com ele. Tu tá assinando que os caras são bons. Primeiro, Primeiro, João da JK. Esse aí conheço o João há muitos anos e tem uma postura ilibada e os carros dele são muito bem preparados. Ele é criterioso mesmo com o carro. Então, o João da JK pode ir lá, que você não vai ter dor de cabeça, a loja dele fica na Barra. Na Barra também tem um outro que ele tem muito tempo de mercado, mas tem pouco tempo de loja. E está saindo também muito bem, que é o Pedro Burgos da Cardio, que é ali no Freeway também, a loja dele boa, só trabalha com carro top. Aí eu vou falar uma coisa aqui. Intendente Magalhães. Opa! Que todo mundo vai assim, levanta a orelha. Todo mundo faz isso. Não sei o quê. Eu trabalhei na Intendente Magalhães ali num grupo de concessionárias e tem gente séria trabalhando ali. Você pode pegar, tem gente séria. Então, eu posso até ser injusto aqui eu falar, mas eu vou falar um que eu gosto da família, porque a família que trabalha ali é o pai e os filhos trabalhando ali, que é a GTS, que é do Malone, do Sandrinho, mandar um abraço para eles, que é uma loja que eles são, assim, se tem problema, eles resolvem. Legal. Então, ali há muitos anos, o Malone, inclusive, é presidente da associação dos lojistas da Intendente Magalhães, então... Enfim, você está respaldado ali em comprar. Qual é o nome da loja? GTS Indicar. GTS Indicar. Eu falei de 3.
Vou falar quarto, se não me engano, é em Vassouras. Acho que é em Vassouras, naquela região lá de baixo. O Márcio, da Marque Veículos. Entra lá, Marcinho da Marque Veículos. Pode falar, foi o Glauco que te falou. Na região ali. Na região, ele tem... Os carros dele são... Ele é meu cliente. Nossa senhora, os carros dele são impecáveis, impecáveis. Ele é muito criterioso para poder olhar carro, ver carro. Chega a ser chato. Legal, isso é bom. Quando eu vou vender o carro para ele, ele fala, tá bom, Marcinho, pode ir lá. Ele fala, você viu o carro? Vi, vou lá ver. Ele chega a ser chato, mas é um cara assim... Tem alguma Baixada? Baixada. Que eu lembre assim de relance, não tem. São Gonçalo? São Gonçalo. Também não. Que eu atendo assim, também não. Tem Niterói. Então vamos em Niterói. Atende São Gonçalo. Niterói atende São Gonçalo. Street Car, que fica em Piratininga, do Paulo, que é meu amigo também. Também não vai ter aborrecimento. Não vai ter aborrecimento. Se tiver alguma coisa lá, resolve na hora, fala, pô, eu vi o Glauco lá falando, pode falar, puxa a orelha dele. Então, são algumas lojas. E fora as concessionárias, não tenho muito o que falar das concessionárias, enfim, tem grupos maravilhosos, enfim, eu posso enumerar aqui 10, mas tem um que fica no meu coração, que é um grupo assim que eu tenho uma relação muito boa com eles até hoje, que é o Grupo Lealto, que eu fiquei lá há 4 anos. Eu trabalhei com eles na época que não existia Lealto, que era Azul, aí eles se separaram, aí eu fiquei um tempo fora, depois eu voltei para trabalhar com eles e eu me dou bem com todo mundo lá. Eles são, assim, fora da curva. Para mim, eles foram, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Quando eu tive um problema pessoal, eu precisei da ajuda deles, precisei da compreensão, eles foram, assim, sensacionais comigo. Então, me ajudaram muito nessa minha transição, que eu falei para ele, falei assim, eu tô querendo fazer isso. E aí, o que eu faço? Faço ou não faço? Faz. Pô, legal isso. Faz, e foi assim, quando eu falei que queria montar a G4, queria trabalhar com isso, um dos donos, lá são 3 donos, vou mandar um abraço, Marco, Alfredo e o Francesco. Um deles chegou assim para mim, Glauco, o que você precisar aqui de mim, você pode contar, a porta tá aberta para você pro que for. E hoje quem toca o departamento de seminovos é um dos herdeiros lá, um dos sucessores, que eu tenho um carinho muito grande, que é o Rodrigo, a gente se fala quase todo dia. Enfim, um cara que é um garoto novo, que aprendeu tudo muito, muito bem, muito rápido. É um cara cheio de tesão no negócio, é um cara que quer fazer o negócio acontecer. E tá no sangue, né? E tá no sangue. Já veio dessa... Estão na 3ª geração já, na familiar lá, entendeu? Então, é um grupo que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração. Fora todos os outros que eu já trabalhei, enfim. Mas esse foi porque ele na hora que eu mais precisei, né, como eu te disse, na pandemia, que foi um divisor de água para todo mundo. Não, Glauco, você tá aqui com a gente, vamos embora, vamos junto, vamos trilhar esse caminho aqui para entender o que vai ser isso. E foi muito legal a experiência que eu tive lá com eles. E isso é muito legal. Vocês ganharam um prêmio, é isso? Não, aí o que tá, vamos lá. A G4 está concorrendo. Esse ano está tendo... Na verdade, é o 3º evento. Chama Altos Encontros. Depois eu vou te dar o nome dele, do Gerson da Carol, para você trazer aqui para conversar, que eles são top. Altos Encontros. Altos Encontros é um evento voltado para o segmento automotivo. De gente do mercado para o mercado. Então, você só vai ter gente lá falando a linguagem que eu estou falando aqui. Então, você vai ter donos de concessionárias, lojistas. Maneiro. Você tem lojistas que vendem... Lojistas com... lojas de carro mais barato e tem lojistas com loja premium. Por exemplo, você não é um cara muito treinado com automóvel, você falou, mas tem um carro da Tesla, o Cybertruck, que é uma caminhonete agora da Tesla e tudo isso, que chegou o primeiro no Brasil. Vai virar atração. O primeiro que chegou já foi vendido e chegou para uma loja de um cara que é patrocinador desse evento. O Neto Mafra lá. Vai estar lá o carro, será? Não, o carro não. O carro foi vendido para São Paulo já. Mas, enfim, você vê a qualidade das pessoas que estão ali, o networking que você vai ter ali. Então, no ano passado a gente apareceu lá, nós fomos convidados para ir no evento, eu fui lá como espectador, fiquei encantado. E ali naquele evento foi a virada de chave para mim, porque naquele evento lá eu comecei a ver que eu podia chegar onde a minha esposa lá disse, você vai chegar, porque as pessoas... O que você está fazendo, Glauco? Não, eu montei minha empresa. Pô, me dá aí, vambora, tá vendendo o que tem para vender, eu compro de você. E eu comecei a entender, falei, caramba, vai dar certo. O negócio já estava andando, mas eu estava meio assim, pô, mas será que vai, será que não vai? Ali foi, cara, o divisor de água. Foi o carimbão, né? O carimbão, falei, ali já vai. E eu sou muito grato ao Serafim Esteves, que é um outro cara também que eu vou te indicar para vir aqui, que ele é intitulado Embaixador dos Automóveis, ele entende tudo de automóvel. Ao Gerson e a Carol que estavam ali, que, enfim, que me acolheram. E aí o trabalho foi evoluindo, que eles criaram... o ano passado já teve essa premiação. Eles colocam algumas categorias de melhor vendedor, melhor
concessionária, é melhor isso para você participar. E esse ano eles me convidaram para participar. Eu vou estar lá também palestrando, participando de uma mesa de debate. É quando? Dia 16 e 17 de agosto, no Recreio, no Hotel C-Design. Eu vou estar lá batendo papo, contando um pouco da história da G4. E eu tô concorrendo como melhor revendedor do Brasil. Porra, aí, ó. A G4 tá concorrendo como melhor revendedor do Brasil. Maneiro. Então, a disputa tá lá, tá acirrada. Foi feito um funil. É entre vocês a votação? Não. É aberto ao público. A votação é aberta ao público. Faz a propaganda aí, pô. Você que tá aí assistindo aí, vai lá no site www.autosencontros.com.br. Depois o Matheus vai botar aqui embaixo. Você vai lá, clica, lá tem votação, aí você vai aparecer lá, melhor revendedor repassador. Vai estar Glauco G4. Clica ali, você vai botar seus dados rapidinho, coisa rápida. Clica ali, bota ali e você vai ajudar a gente a trazer esse caneco para casa, que é muito importante para G4. E aí, eles... Primeiro foi assim, nós vamos abrir para todo mundo para indicar. Só de estar entre os 10 maiores do Brasil, para mim... Com tão pouco tempo muito tempo de trajetória, mas tão pouco tempo de G4, de empreendimento. Aí, eu já tô ali entre os 10 primeiros. E se Deus quiser, cara, lógico, eu quero ganhar. Quando eu entro no negócio, eu quero ganhar. Não tem essa comigo. Eu quero ganhar. Mas só de estar ali no meio daquela galera toda, o networking que eu criei ali, que foi gerado para mim, foi impressionante. Então, quem é do mercado de automóveis, quem quer conhecer um pouco do evento, entra lá no autosencontros.com.br, fala com o Gerson. Gerson, viu o Glauco lá no Geral Pode. No Geral Pode. Vê o que você consegue fazer para mim pro ingresso e tudo. Vai ser aberto ao público, então? Aberto ao público. Legal. E aí a gente lá tem a capacidade do local, né, que são 400 pessoas, já está quase esgotado. Maneiro. E depois ele vai abrir o ingresso online. Então, se você não for de outro estado, não quiser vir, você pode comprar o ingresso online e assistir de casa o evento inteiro. Maneiro. Várias palestras, enfim, um negócio bem legal. E é voltar... Só quem vai subir ao palco para poder falar... São poucas pessoas. É bastante gente. O cash é muito grande, mas é só gente de automóvel. Entendi. Especialista. É especialista em automóvel. E você vai estar lá? E eu vou estar lá. Palestrar lá? Eu vou estar lá. Palestra é maneira? Pô, tem que ser, né? Tem que Já ser. Tá responsabilidade é a primeira? É a primeira. É a primeira palestra? É a primeira mesa que eu vou participar. Eu já falei pro Gerson, ano que vem eu vou estar palestrando. Eu vou estar lá na frente lá. Aí já vai. Porque é que ele fala, o bichinho da palestra te morde, né, cara? Não tem jeito. É, porque você vê quando se impacta alguém, quando você vê que a pessoa tá prestando atenção. E aí o feedback que você tem depois é... E pra mim, cara, é muito importante quando eu converso com as pessoas, e principalmente a galera que tá começando, eu vim uma situação, eu vim do nada, entendeu? Pra chegar onde eu cheguei hoje, pra construir onde eu construí, foi com muita determinação, entendeu? Você é de onde? Eu sou aqui do Rio mesmo. Não, mas que lugar? São Cristóvão. Eu vi o Fly conversando aqui, um beijão pro Fly. Não sei nem se ele vai lembrar de mim, ele, o Cal, o Cadu, toda a galera toda, porque eles às vezes ensaiavam no play do meu prédio, lá em São Cristóvão. Caramba. Então eu vi, ele falou do Almirante, falou do Ulisses aqui, então, essa galera toda, eu tava ali vendo aquilo tudo. Que maneiro. E aí eu sempre tive 2 sonhos na minha vida, eu trabalhar com música ou trabalhar com carro. Eu consegui trabalhar com música durante um tempinho. Trabalhar não, era mais um hobby. Eu fui DJ durante muitos anos. Até muita gente no mercado não conhece, o Glauco DJ, não sei o que, fui DJ durante muitos anos. Mas o automóvel foi o que me trouxe até aqui. É o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, o que me especializei a fazer, o automóvel me trouxe até aqui. Então saí da onde eu saí, do zero, literalmente, e chegar onde eu cheguei, cara, com esforço próprio, eu sempre falo o seguinte, trabalhar direito dói, mas recompensa. Sim. Recompensa. Dói, mas recompensa. Vale a pena, né? Vale a pena. Você corre atrás, você vai atrás do teu objetivo. É difícil, você vai ter muita gente que vai te dar tapinha nas costas, vai querer te derrubar, vai chegar, vai bater Glauco, não sei o que, virou as costas, você não vale nada. E engraçado que, principalmente no meu mercado, as pessoas falam assim, o Glauco é legal, o Glauco é honesto. Eu sempre falo, honestidade não é qualidade, honestidade é valor. O cara tem que ser honesto, porra. Se ele não é honesto, ele é desonesto. Isso aqui é o básico, é a base. É a base. O cara tem que ser honesto, entendeu? Então, podem até não gostar do meu estilo. O que você falou, a gente tava conversando antes aqui, falando que eu sou meio esporrento, pode até não gostar também do meu estilo, que às vezes eu sou meio esporrento, gesticulo pra caramba. Mas, cara, negócio comigo é negócio. Papo é reto. Preto é preto, branco é branco. É sem aborrecimento. Não tem dor de cabeça. Porque eu não posso me aborrecer. Hoje o meu negócio sou eu. Se eu não posso hoje me dar o luxo de ficar fora do meu negócio, de ficar doente, de ter algum problema. Imagina você ficar administrando problema. Tem 4, pô? Eu tenho 4. Entendeu? Ainda tem uma pequenininha agora, que vai fazer 2 anos. Não, entendeu? E aquela questão, a gente vive pra eles, né? Sim, a gente sabe a importância que tem para o bem-estar deles.
Não adianta você só também suprir de grana, tem que ter a qualidade de vida, tem que ter esse balancear isso. E o legal é que eu tenho um bate-papo. Meu filho mais velho tem 26 anos. Aí eu converso com ele tá no trabalho dele, tudo, às vezes ele fica, pô, pai, me aborreci aqui. Eu falei, cara, relaxa. Ambiente corporativo é assim mesmo. Relaxa, absorve. Você tá feliz, você tá fazendo? É isso que você quer? Se não for, começa a procurar outra coisa para poder fazer. Entendeu? Uma hora também que o patrão achar que você não serve mais para ele vai chegar e vai conversar e tchau. Como eu faço aqui. Entendeu? Isso aí. Não dá, entendeu? Então, eu acho que o segmento empresarial, ele tem que ser claro. Assim como qualquer negócio, ele tem que ser claro. Enquanto você me serve, você tá junto comigo. A hora que você não me servir por um motivo A, B ou C, acabou, mas não tem porque você ter raiva. Eu vejo pessoas que ficam putos, porque eu fui mandado embora. Cara, eu não tenho esse tipo de problema. E eu agradeço muito, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu tive muitos bons exemplos ao longo da minha vida, dentro do mercado de automóveis. Bons mesmo de eu olhar. Mas eu tive muitos maus exemplos também. Eu aprendi mais com os maus do que com os bons. Porque o bom era só repetir o que ele estava fazendo. O mal era não fazer o que ele fazia. Que é difícil pra caramba. Que é muito difícil. Que às vezes é mais fácil fazer. Às vezes é mais fácil. O caminho é mais curto. O caminho é mais curto. Então, eu tive exemplos até de tratamento. Eu tive um recente, enfim, que... Eu não sei como uma pessoa consegue conviver com uma outra, com um próximo, sem dar um bom dia, sem dar uma boa tarde, sem olhar no olho. Eu não sou assim, eu não fui criado assim. O Fly tava falando aqui, a gente pro lado do outro, brincar, fazer aquela coisa toda de falar do bom dia. Eu dou bom dia pra todo mundo, eu trato todo mundo igual. A minha educação parte dessa premissa. Exatamente. Entendeu? E foi isso lá atrás, na pandemia, que eu falei com o pessoal tem um canal aí, vamos tratar o cara bem. E o revendedor, você tá me tratando bem. Hoje, se um lojista me chamar no meu telefone, eu respondo na hora. Pode ser qualquer hora, meia-noite. Se eu estiver acordado, eu vou responder. Não é porque eu tô fora do horário comercial que eu não vou responder o cara. Tem um problema, eu vou e resolvo. Então, eu aprendi muito com os erros. E eu costumo dizer o seguinte, até merda vira adubo. Então, você tem que chegar e aprender com isso. Tirar de uma coisa ruim uma coisa boa, né? Isso aí. Aí eu botei um vídeo no outro dia que viralizou lá no meu Instagram. Falei assim, irmão, galera... Eu tenho um toque pra você. Até merda vira adubo. Então não fica puto não acha que acabou. Não acha que acabou, a porta fechou. Eu sou igual a todo mundo que tá do outro lado. Já fui mandado embora de empresa. O cara chegar e falar assim, não, tá tudo bem. No dia ele falar assim, eu não quero mais você porque não gostava de mim. Eu já fui mandado embora da empresa por causa de uma escrita de chassi. A minha gerente na época escreveu chassi com 2x. Eu fui corrigir, ela mandou embora. Que loucura. Meu filho, que tem 26 anos hoje, era recém-nascido. Que filha da puta, né? Porque eu fui corrigir, ela não admitiu. Mas eu fui corrigir. Né? Eu olhei aquilo, eu achei assim, um absurdo. Simplório. Mas foi automático. Eu risquei e escrevi chassi normal. Por que você fez isso? Não, porque tá errado. Eu só tô corrigindo aqui. Mas não foi de humilhar nem nada, não. Só porque foi automático. Me mandou embora, cara. Me mandou embora. Então eu já convivi com um tipo de pessoas assim, entendeu? De você. Acho que são pessoas que eu brinco, não são pessoas que não são iluminadas, né? Não tem. É trevosa. Trevosa. Isso aí você tem que, expurgar. Mas aprende com elas. Aprende com elas que vale a pena. Glauco, caraca, Rodrigo, irmão, obrigado, tá? Obrigado. Muito bom falar contigo, falar com quem entende, falar com quem é apaixonado pelo que faz. Eu falei pra você antes, a gente teve aqui, porque aqui a gente não tem muita frescurinha, a gente não mente pro nosso principal motivação, que são eles que estão ali. Hoje a gente está no terceiro programa, gravando hoje o terceiro programa, e eu fico muito feliz de ter trazido aqui hoje 3 grandes profissionais, 3 referências nos seus segmentos, mas que principalmente são pessoas que não só que entendem, mas que são apaixonadas pelo aquilo que faz, porque e nós também somos assim. Se a gente está aqui hoje o dia inteiro trabalhando pra caramba, correndo, comendo em 10 minutinhos e passando perrengue, e vamos até de madrugada hoje a gente vai ter podcast aqui hoje até quase 11 horas da noite, o dia inteiro. E amanhã a gente está de novo aqui fazendo direto o dia inteiro também. É porque a gente é apaixonado por que a gente faz. Eu acho que isso é fundamental pra gente, lá na ponta, pro cara entender. Então eu tenho certeza que o cara que compra um carro com você, o cara que conhece a tua trajetória, ele vai ficar muito feliz de ouvir essa história que você está contando aqui. Obrigado por compartilhar com a gente. Uma parada bem legal que você colocou aí, porque eu fico vendo hoje essa geração mais nova, enfim, essa geração do politicamente correto, essas coisas todas. Antigamente, eu não me lembro de um dia na minha carreira profissional de eu ter faltado ao trabalho por uma bobeira. Sempre que eu tinha algum problema, por um motivo plausível. Hoje eu vejo cada coisa, eu escuto cada coisa, enfim, eu e minha esposa, a gente tem um outro negócio também, enfim, a gente vê cada situação
que assim, você não consegue entender. Hoje falta... Eu não entendo. A pessoa reclama que não tem trabalho, aí você coloca ela para trabalhar, você ensina ela para trabalhar e daqui a pouco ela tá... Sei lá, o tic-tac explode ali dentro e eu não consigo entender uma situação dessa. Você ser empresário no Brasil hoje, você é resistente. Foda. É muito complicado hoje você abrir uma empresa, você treinar um funcionário. O governo é teu sócio. Pô, nem me fala, cara, negócio do né? governo, olha. O governo é teu sócio e o empregado ainda... E depois ainda vai pra justiça. Ainda vai pra justiça, exatamente. Ainda pega uma grana tua desonesta... Mas tudo no final dá certo, irmão. É isso aí. Mais uma vez, prazerzaço. Um abraço, tá? Deus. Acho que você ficou aqui até agora, aprendeu, gostou. Tenho certeza que a gente, ao longo do nosso papo aqui, provavelmente já surgiram outras dúvidas que, de repente, eu vou passar pro Glauco para ele poder esclarecer também. Gente, muito obrigado por ficar aqui até agora. É um prazer ter você, um dos nossos 21 mil inscritos. Estamos batendo nessa semana nosso 100º episódio. Acabamos de completar 1 ano de podcast, 1 ano de Geralpod, que sejam vários anos, porque a gente não desiste. A gente faz aqui um ambiente onde a gente vai somar, onde a gente quer energia boa, onde a gente quer profissionais, pessoas, quer saber de histórias de verdade. Muito, muito obrigado. Se você quer contar a sua história, se você acha que é importante falar com o seu público, falar com o seu segmento, aqui, ó. QR Code na tela. Vai no QR Code aqui, entre em contato com a gente, vem aqui no Geralpod para produzir o seu conteúdo. Por exemplo, a gente tem podcast aqui de sexo, de esporte, de jornalismo, de barbeiro, de 80 anos ou mais. Tem o Geralpod que fala com o geral. A gente não tem, você que ficou aqui até agora, a gente não tem nenhum de automóveis. Fica a dica, hein? Vem falar com a gente aqui. Vamos montar aqui o seu podcast onde você vai falar com o seu público. Beleza? Vamos lá. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações. Vai lá no Geralpod, vai lá no TikTok, vai no Instagram, vai onde, Matheus? Orkut, vai no MSN, vai no Tinder. Se você for no Tinder, você vai encontrar o Matheus. Eu não vou estar lá porque semana de Dia dos Namorados. Fabrícia, meu coração é seu, não tem presente, mas tem muito carinho, muito amor. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Até a próxima, é sempre um prazer estar com você. Um abraço.